Muito bem, chegamos agora no final desse capítulo e nós vamos fazer alguns exercícios de revisão. O exercício 1.22 pergunta para a gente assim: todos os predicados são funções? Todas as funções são predicados? Bom, pessoal, primeira pergunta: o que é um predicado? Se você se lembra do que a gente estudou, um predicado é uma função que sempre vai retornar true ou nil. Então, um predicado é uma função. Agora, todas as funções são predicados? Não é? A gente viu a função de adição não é um predicado. A função de subtração não é um predicado. A função raiz quadrada não é um predicado. Então, o que a gente tem? Todos os predicados são funções. Sim, verdade. Mas nem todas as funções são predicados. Se eu fosse colocar isso aqui em diagramas de Venn, eu teria aqui o conjunto das funções e um subconjunto dentro desse conjunto das funções seriam os predicados. Então, todo predicado é uma função, mas nem toda função é um predicado. E predicado é uma função especial, que sempre retorna true ou nil. O próximo exercício nos pede para listar quais os predicados built-in, ou seja, que já existem em Lisp, não tem a letra P no final. Se vocês se recordam, geralmente em Common Lisp os predicados têm a letra P no final. A gente viu vários predicados, por exemplo. A gente viu o predicado number P, que retorna true se o input é um número. A gente viu o predicado symbol P, que retorna true se o input é um símbolo. A gente conheceu o 0P, que retorna true se o input for 0. A gente conheceu o ODDP e o EvenP, que retornam true se o input é ímpar ou par. E a gente viu todos esses, seguem esse padrão, eles terminam com a letra P. E a gente viu alguns que não terminam com a letra P, por exemplo, menor, menor igual, maior, maior igual. A gente viu outros também. A gente viu os predicados para igualdade, o equal, e nós chegamos a comentar que em Lisp eu tenho mais de um predicado para testar a igualdade. Nós não entramos em detalhes nesses outros predicados aqui, olha, equal P, EQ, EQL e igual. Todos esses daqui nós não entramos em detalhes, a gente só citou, diz que existem outros predicados que testam igualdade, mas que nós começaríamos estudando o predicado equal. E a gente viu um último predicado, que era o predicado not. Então, respondendo à questão, quais são os predicados built-in que não tem a letra P no final? Bom, são os predicados aqui de maior, menor, o predicado equal, que não tem a letra P, alguns outros aqui também não tem, mas nós não entramos em detalhes, e o predicado not. Então, dos predicados built-in que nós vimos, estes são os que não têm a letra P no final. O próximo exercício nos pergunta o seguinte: em Lisp, number é um número? Bom, será que number é um número em Lisp? Não. Number, do jeito que está aqui, ele é um symbol. Lembra? Um symbol é uma cadeia de caracteres que dá nome a alguma coisa. Então, este number não é um número, este number é um symbol. E ele me pergunta, symbol é um símbolo? Sim. A palavra symbol é um símbolo em Lisp. O exercício 1.25 nos pergunta o seguinte: por que falso é verdadeiro em Lisp? Bom, vamos lembrar, pessoal.
qual é o único objeto falso em Lisp? É o nil. O nil é o único objeto falso em Lisp. Qualquer outra coisa é considerado como true, como verdade. Eu tenho o símbolo true para expressar um valor verdadeiro. Só que, como nil é o único objeto falso em Lisp, qualquer outra coisa corresponde a verdadeiro. Se eu tenho um símbolo chamado de falso, apesar do nome ser falso, este símbolo é entendido como verdadeiro. Se eu passar esse símbolo aqui para, por exemplo, o predicado not, qual vai ser a saída? Bom, o Lisp vai entender o seguinte: bom, isso é um símbolo. Símbolo é correspondente a um valor verdadeiro. Então eu vou negar um valor verdadeiro, a saída vai ser nil. Então, mesmo que esteja escrito falso ou false, em Lisp este símbolo corresponde a um valor verdadeiro. O exercício 1.26 nos pergunta o seguinte: todos os predicados aceitam true ou nil como input? Todos os predicados produzem true ou nil como output? Bom, isso aqui é verdadeiro. Essa é da própria definição de predicado. Né? Predicado é uma função que retorna sempre true ou falso, true ou nil. E agora, todos os predicados aceitam true ou nil como input? Não. Por exemplo, o predicado even P. O predicado even P, ele precisa aqui de um número. Eu preciso passar um valor numérico para o predicado even P, para que ele me retorne true ou nil, dependendo se o número é par ou ímpar. Se eu passar um valor true ou valor nil para o predicado even P, se eu, por exemplo, passar aqui true, aqui eu vou obter um erro. Por quê? Porque o predicado even P não aceita valores true ou nil, ele só aceita valores numéricos. Então esta afirmação é falsa. Muito bem, vamos para o último exercício. O exercício 1.27 pede para a gente dar dois exemplos do uso do predicado even P de modo a gente causar um erro. O primeiro exemplo é um erro de tipo de input e o segundo exemplo que causaria um erro de número de argumentos. Bom, então o even P é um predicado que retorna true se ele recebe um número que é par. Então, um exemplo seria eu passar para o predicado even P um símbolo true. Se eu passar para o predicado even P o símbolo true, o resultado é um erro de tipo, porque o even P precisa que o input seja numérico. Um erro de número de argumentos seria o seguinte: eu passar dois argumentos para o predicado even P. O predicado even P ele só aceita um único argumento. Então, se eu passar 2 e 3 para o predicado even P, eu aqui teria um erro de número de argumentos. Ou se eu não passasse nenhum argumento, né, ele também retornaria um erro, porque eu preciso de um único argumento para o predicado even P. Bom, com isso a gente termina o nosso estudo do capítulo 1 do livro Common Lisp, A Gentle Introduction to Symbolic Computation, do David Turetsky.